A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo de número 2 e versículo de número 25, que diz assim: Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, e auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra. Nós vamos observar aqui que Epafrodito estava realmente com uma enfermidade que era para a morte. Segundo o próprio Paulo, no versículo de número 27, com efeito, adoeceu mortalmente. Mas a Bíblia diz que Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de Paulo, para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza, porque Paulo gostava muito de Epafrodito, eles eram companheiros, então aquela morte ali com certeza iria entristecer muito o coração de Paulo. E eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus. Deus está quebrando laços de morte aqui. Eu não sei o que foi preparado, o que foi arquitetado, mas a enfermidade, aleluia, que estava aqui sendo mencionada nessa palavra, não diz qual era a enfermidade ao certo, mas diz que era para a morte. Era algo realmente para que Epafrodito viesse a morrer, mas Deus teve misericórdia. E Deus está dizendo para você, aleluia, que Ele está liberando para você uma cura. Eu não sei o que estava vindo aí, eu não sei o que o inimigo estava armando, ou sobre você, ou sobre quem você ama, porque aqui você vai observar que não somente Epafrodito seria realmente tocado com essa enfermidade até morrer, mas o apóstolo Paulo ficaria muito entristecido. E tem pessoas que, se verdadeiramente elas adoecerem, elas morrerem, você vai ficar muito abatido. E Deus, Ele sabe disso. Essa palavra tem direção certa, e essa palavra chama-se livramento. Livramento não somente para você, mas para a vida daqueles que você tem orado, para a vida daqueles que você ama, para a vida daqueles que são para você, aleluia, alguém importante. Deus é tão perfeito, irmãos. Jesus é tão amoroso conosco, que Jesus se importa até com as nossas dores, com aqueles que vão perecer, e a gente vai sentir, porque Paulo estava deixando bem claro, não era só Epafrodito que estava sofrendo, eu também estava entristecido e abatido, e Deus poupou a vida de Epafrodito para que eu não viesse assim a ter tristeza sobre tristeza, para que Paulo não ficasse abatido. O Senhor livrou a vida de Epafrodito, e ele diz para você: eu estou livrando você dos laços de mortes que te cercam, eu estou livrando a sua casa, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa. Ei, muitos laços estão acontecendo neste mundo. Nós observamos que o mundo jaz no maligno. E tem muitas pessoas que estão morrendo, que estão perecendo de repente. E o Senhor está dizendo para você: eu não vou deixar tocar esse mal na sua casa. Declare comigo: o mal não vai tocar na minha casa. O mal não vai tocar na minha casa. E o que era para ser para a morte, Deus trouxe o livramento. Deus é um Deus de livramento, irmãos. Isso é tão perfeito, mas tão perfeito, que Ele sabe as tramas do inimigo. Ele sabe o que o inimigo arquiteta, o que o inimigo planeja. E verdadeiramente, como eu falei, a enfermidade de Epafrodito não era qualquer enfermidade, era algo para a morte. Ele adoeceu mortalmente, segundo as palavras de Paulo. Era para ele morrer, mas Deus o curou, aleluia. E ele foi fazer a obra do Senhor em Filipenses. E Deus está dizendo para você: eu sou o Senhor, que restaura a sua saúde, que restaura a sua vida, restaura a saúde daqueles que você tem orado, para que se coloque de pé na minha presença e na minha, aleluia, e na posição em que eu levantei, e na minha posição, porque Deus está colocando pessoas aqui na posição que Ele quer. Deus está levantando pessoas aqui para viver algo extraordinário e sobrenatural. Por isso Ele está te curando. Porque se viesse algumas enfermidades para a morte, você iria perecer, mas não somente você, mas aqueles que te cercam também iam sofrer. E se viesse também enfermidade sobre aqueles que você ama, você ia sofrer muito. E o Senhor está dizendo: eu conheço você, eu sei até onde você pode suportar, minha filha, eu sei até onde você pode suportar, meu filho. Por isso eu estou liberando através dessa palavra uma cura. Lembra do rei Ezequias? A Bíblia diz que o rei Ezequias também adoeceu mortalmente. Era para a morte, viu, aquela enfermidade de Ezequias.
A Bíblia diz que o profeta Isaías vai até ele e diz para ele, ó, coloca a sua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Ou seja, não tem jeito para sua situação, acabou. Deus me trouxe aqui para te falar que não tem jeito. Era isso que Isaías estava dizendo para Ezequias. E a Bíblia diz que Isaías se retira, vai embora, e Ezequias começa a chorar muitíssimo, vira o rosto para a parede, e ele chora e ele fala com Deus e pede para que o Senhor lembre. Ele ora ao Senhor para que o Senhor lembre do que ele havia feito. Ele ora ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. E a Bíblia diz que o Senhor teve misericórdia, mandou com que, aleluia, o profeta Isaías retornasse e dissesse para ele, aleluia, que tinha ouvido as orações dele e que acrescentaria 15 anos sobre a vida dele. Ou seja, Deus é um Deus que quebrou o laço de morte na vida de Ezequias, o curou e acrescentou anos de vida. Eu quero profetizar. Deus está quebrando todo o laço de morte, trazendo cura e está acrescentando anos de vida na sua vida. Deus, irmãos, é um Deus que dá a última palavra. Ele é quem diz se é o tempo ou se não é. Ele é quem diz se a gente vai, se a gente não vai. Ele é o dono da vida. Ele é o Deus que dá a vida e tira a vida. Faz descer a sepultura e faz subir dela segundo a palavra do Senhor. Ele tem poder para todas as coisas, mas Deus está bloqueando, aleluia, laços de morte para que você não sofra, para que você não padeça, não somente na sua vida laços de morte, mas na vida daqueles que te cercam. O rei Ezequias também teve o laço de morte quebrado e ele pôde subir à casa do Senhor. Ele pôde engrandecer o nome do Senhor porque Deus o curou por completo. Jó também passou por laços de morte. Nós vamos observar que cadeias de morte cercaram Jó, porém Deus guardou a vida de Jó e Deus o curou por completo, e assim Deus vai fazer na sua vida. E assim Deus vai fazer na vida de pessoas que você tem orado, que você tem pedido, que você tem suplicado. Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus é fiel, irmãos, e jamais Ele vai deixar, aleluia, com que você venha a sofrer algo que você não suporte. O próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo de número 27, com efeito, adoeceu mortalmente. Ele estava dizendo que aqui, que Epafrodito havia adoecido para a morte, porém Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O apóstolo Paulo sabia que se acontecesse algo com Epafrodito, ele iria sofrer. Você vai observar aqui que ele era o cooperador, irmão, companheiro, eles eram amigos. Então Paulo ia sentir. Deus poupou não somente a vida de Epafrodito, mas o sofrimento de Paulo. E é assim que Deus está fazendo com você através dessa palavra. Deus está poupando o teu sofrimento, aleluia. Existem cadeias, existem laços de morte que realmente estavam aí cercando você, ou cercando aqueles que te cercam, aqueles que estão ao teu redor, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa. Existem laços, irmãos, na nossa vida que são preparados, que a gente nem contempla, sabia? Que a gente nem sabe, a gente não tem noção do que está acontecendo no reino espiritual. Por isso, quando a gente recebe uma palavra dessa, a gente não pode duvidar do que Deus está falando, porque Deus é quem sabe o que ia acontecer. Mas o laço quebrou e nós escapamos. Quando você duvida, você está automaticamente desacreditando da palavra e invalidando ela sobre a sua vida. Então você está dando legalidade para que os laços venham. Então, em nome de Jesus, não duvide da palavra. Não duvide daquilo que Deus está falando contigo através da palavra, porque essa palavra é uma palavra revelada, irmãos. É o nosso Deus, é esse Deus, é um Deus que quebra os laços de morte, é um Deus que desfaz, aleluia, sofrimentos, é um Deus que entra onde a gente não pode entrar e faz aquilo que a gente não pode fazer. Deus curou este homem de uma doença mortal. Deus curou este homem de algo que viria realmente para abater todos, inclusive a Paulo. Mas Deus trouxe livramento para ele. Deus também trouxe livramento para Ezequias. Deus continua sendo o mesmo. Deus não mudou. Nós mudamos, irmãos, mas Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo que cura, que sara, que liberta, que restaura, que anima, que levanta, aleluia, que ergue. Deus, ele poderia muito bem, aleluia, ter consolado o coração de Paulo e ter levado Epafrodito, mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso que Deus resolveu não fazer dessa forma, mas Deus resolveu deixar Epafrodito com vida, e a vida que Deus traz para você é cura. O mesmo Deus que curou este homem, o mesmo Deus que curou o rei Ezequias, o mesmo Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, que curou a Bartimeu, ele está curando você também. Como não lembrar da mulher do fluxo de sangue? O que ela tinha realmente, irmãos, era
para a morte, era para aquela mulher ter morrido. Ela tinha hemorragia, já durava 12 anos, mas mesmo assim você vai observar que ela estava viva. Viva por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dela, viva porque Deus havia escolhido a ela para mudar, para transformar a história dela. E chegou um tempo que ela tocou na orla da veste de Jesus e foi sarada. Aquela enfermidade não matou aquela mulher, aquela enfermidade não levou ela para a sepultura, porque Deus curou ela. E eu quero te dizer, eu não sei qual enfermidade é que você tá sofrendo, tem padecido, tá sentindo aí, ou seus familiares, ou alguém que te cerca, mas o Senhor diz para você: eu não tenho limitação, eu não sou limitado, eu curo câncer, eu curo AIDS. O Senhor está dizendo para você: eu curo problema nos ossos, nos nervos, eu curo mioma, eu curo cisto, eu curo o que tiver que curar, aleluia, mas eu não permito com que cadeias venham te cercar a ponto de levarem você para a morte. Essa palavra é séria. Deus está fechando sepulturas aqui. Deus está desfazendo laços aqui. Deus continua sendo o mesmo. Saiba de uma coisa: Deus não tem limitações. Deus é ilimitado. Deus é perfeito, aleluia. Ele não tem limites. Ele é um Deus que faz o impossível acontecer. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que a medicina olha e diz não tem jeito, aquilo que os homens olham e diz assim não tem como, a possibilidade acabou. Deus vai lá e dá a última palavra. Porque foi Deus que deu a última palavra na vida de Epafrodito. Foi Deus quem deu a última palavra na vida de Ezequias. Aleluia. Foi Deus quem deu a última palavra na vida da mulher do fluxo de sangue. E ele diz para você: sou eu quem dou a última palavra na sua vida. E o que eu acho interessante, irmãos, é que como Epafrodito ele adoeceu mortalmente, o rei Ezequias também adoeceu mortalmente. E tendo sentença de morte sobre a vida do rei Ezequias, mas ele não se contentou e ele orou. A oração tem poder. Ore. Ore pelas pessoas que te cercam, ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, ore pela sua vida, porque você não sabe os laços que o inimigo arma. Nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, mas não sabemos as armadilhas, mas não sabemos aquilo que ele está arquitetando ou planejando. Só quem sabe é Deus, e quem tem poder para desfazer é somente Deus. É por isso que nós temos que nos apegar com Jesus, nos apegarmos com Deus, porque Deus ele sabe de todas as coisas, e antes que venha aquele laço sobre a nossa vida, ele quebra, ele corta, ele desfaz, ele anula, aleluia. E ele está dizendo para você: eu não vou deixar com que laços venham e te abata a ponto de você não conseguir mais se levantar. Porque tem gente, irmãos, que se viver algumas coisas aqui não se levanta mais. Deus sabe de todas as coisas. Não porque você não quer se levantar, mas porque Deus sabe do seu limite. Porque você tem um limite. E Deus sabe que você tem um limite. Deus sabe que você é limitado. Deus sabe das tuas limitações. E por isso ele diz pra você: eu livro. Eu livro você. Eu livro o teu esposo. Eu livro a tua esposa. Eu livro os teus filhos. Eu trago livramento de morte. Porque o laço quebrou e nós escapamos. Declare comigo: o laço quebrou e nós escapamos. Aleluia. O laço quebrou e nós escapamos. Pode haver muitos laços, podem haver muitas armadilhas, muitas ferramentas, muitas armas preparadas, mas o Senhor está te livrando agora. O Senhor fecha a cova neste momento. O Senhor fecha a sepultura e diz para você: ainda não é o tempo, aleluia, da morte, nem da tua e nem daqueles que você ama. Deus está livrando. Através dessa palavra, Deus é um Deus, irmãos, que livra quem Ele quer. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, Ele livra, quando Ele quer, também Ele leva. Assim aconteceu com Pedro e com Tiago, né? Tiago foi morto a fio de espada, chegou o tempo de Tiago, acabou. Deus permitiu com que Tiago fosse morto a fio de espada. O primeiro dos apóstolos, os discípulos do Senhor, que foi martirizado foi Tiago. Então, mas depois disso, a Bíblia diz que Herodes também tentou matar a vida de Pedro, mas Deus não permitiu. Então, nós vamos observar, irmãos, que a diferença, Deus, ele permite algumas pessoas e outras ele não quer. E Deus escolheu você como escolheu a Pedro. Ele não quer, não é teu tempo ainda. Não é o tempo daquela que você tem orado ainda. Então, ele fecha a sepultura. O Senhor livrou Pedro das garras de Herodes, né, da fúria de Herodes e da expectativa do povo judaico. O Senhor Deus que dá o livramento. O Senhor Deus que guarda o seu povo, o Senhor Deus que livra o seu povo, o Senhor Deus que protege o seu povo, e Ele está te guardando. Ele está dizendo para você: não há fúria, não há nada que venha ficar de pé, que venha permanecer, aleluia, na sua vida, porque o Senhor resolveu te dar livramento. Porque o Senhor resolveu te guardar. Deus fechou a sepultura de Pedro, Deus fechou a sepultura de Epafrodito, Deus fechou a sepultura do rei Ezequias, Deus fechou a sepultura da mulher do fluxo de sangue, Ele fecha a tua sepultura também.
Ele quer te dar livramento, Ele quer fazer na sua vida, aleluia. E aprova o Senhor liberar hoje essa palavra para você, dizendo: os laços que te cercavam estão sendo quebrados. Os laços que te cercavam estão sendo desfeitos, estão sendo anulados, porque quem dá a última palavra na sua vida, quem dá a última palavra na sua história, no seu casamento, é o Senhor. E Ele diz para você: nada, absolutamente nada vai trazer morte, nem divórcio. Eu não falo somente de morte física, mas também de morte de casamento, morte de vida sentimental, sabe? Porque o inimigo, ele quer matar todas as áreas da nossa vida. Ele quer destruir. Ele veio senão para matar, roubar e destruir, mas o Senhor não. O Senhor veio para dar vida e vida, aleluia, em abundância. E eu creio que o Senhor hoje está liberando vida sobre a sua vida. Vamos orar em nome de Jesus e agradecer a Deus por esse livramento e agradecer a Deus porque Ele nos contempla e Ele sabe o quanto é que nós podemos suportar. Por isso Ele está livrando você e aqueles que te cercam de um laço de morte. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque laços de morte, meu Deus amado, tem cercado essa pessoa, mas o Senhor está quebrando. O Senhor está desfazendo, Pai. Obrigada porque o Senhor está anulando, Pai. Pode ter muitas aflições na vida dele, podem ter muitas aflições na vida dela, muitos problemas, Senhor, mas o Senhor está livrando, Pai. O Senhor sabia até quando, meu Deus amado, o apóstolo Paulo poderia suportar. O Senhor sabia, meu Deus, que ele ia sentir muitas dores ao ver aquele irmão, aquele companheiro, meu Deus amado, ali perecendo, ao ver aquele companheiro morto. Por isso o Senhor não permitiu, o Senhor curou Epafrodito, Pai. O Senhor continua curando, Pai. Cura os nossos filhos, cura o nosso casamento, cura a nossa família, cura aqueles que nos cercam, que nós temos orado por eles, Senhor. Vai curando o Espírito Santo, que haja cura onde houver enfermidade. Se porventura houver, Pai amado, alguma coisa maligna no corpo dessa pessoa, se houver alguma veia entupida, Pai, o Senhor é Deus que desfaz AVC, parada cardíaca, Pai amado, repreende câncer. O Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor não mudou, Pai. O Senhor mesmo que repreende, meu Deus amado, toda emboscada. O Senhor mesmo que repreende, meu Deus amado, os laços que estão preparados, armadilhas de morte. Pai amado, Pai santo e Pai querido, nós te agradecemos pela tua cobertura espiritual, porque eu creio que através dessa oração, dessa palavra, está vindo uma cobertura espiritual. E o Senhor está nos guardando, e o Senhor está nos livrando, o Espírito Santo está nos protegendo, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pelos laços que foram quebrados através dessa palavra. Obrigada pela sepultura fechada. Obrigada pelo acréscimo de anos de vida, Pai, como o Senhor fez com o rei Ezequias, Pai. Obrigada por restaurar a nossa vida para fazermos a tua vontade, Pai, nessa terra, porque a nossa missão, Pai amado, não acabou nessa terra, e nós te agradecemos por isso. Todo laço, toda enfermidade, todo mal está batendo em retirada. É no nome de Jesus Cristo que eu te ordeno, é no nome de Jesus Cristo, é no nome de Jesus Cristo que tem todo o poder, que eu te ordeno, bata em retirada, Pai. Fica conosco, Jesus. Obrigada por esta palavra, Espírito Santo. Continua intercedendo por nós, Senhor. Nós necessitamos de ti, Pai, Filho, Espírito Santo. Continua conosco. Assim eu te peço, meu Senhor, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua história. Receba de Deus um grande livramento. Deus não permitirá com que venha luto para sua casa, mas o que tem é vida. Declare comigo. Deus repreende o luto e traz a vida para minha casa. Deus repreende o luto e traz a vida para minha casa. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.